Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina optativa de oratória. Já falamos sobre diversos aspectos da oratória, desinibição, dicção, já falamos da parte geral e hoje a gente vai falar de uma questão muito importante também para a oratória, que é o português. Se vocês já abriram aí o nosso material em slides, podem ir acompanhando. Os bons oradores, eles utilizam de diversos recursos e a gente vai ver durante as nossas aulas aqui que podem ser recursos visuais, de áudio, vídeo, enfim, né? Mas o português, né, o textual também é um dos recursos que é muito utilizado na oratória. Ele só não pode ser um texto muito grande, um texto muito maçante, em slides principalmente, né? Porque ele acaba sendo difícil de compreender ou até de ler, né? Conforme o local em que esse slide é apresentado. Vocês precisam prestar atenção nessa questão visual também quando vocês forem preparar a apresentação de vocês. Em função muitas vezes da iluminação do ambiente, né, fica difícil a compreensão dos slides, tá bom, pessoal? Então tem que prestar atenção nessa questão. Eles não podem conter textos muito grandes, como eu disse para vocês, os slides, né, porque às vezes fica difícil de colocar numa fonte um pouco maior, né, a menos que vocês vão precisar apresentar esse texto, então vocês têm que dividir em vários slides com uma fonte maior, para que as pessoas possam conseguir ler esse texto e até vocês, né? Porque os slides, eles normalmente são utilizados como eu venho fazendo aqui, para nos orientar durante a apresentação, né? Então, ele não pode ter um texto muito grande, porque vocês também não vão ficar o tempo todo lendo na apresentação de vocês, né? Os slides, eles podem trazer informações, né? Mostrar algum dado, algum gráfico, identificar algum local através de imagem, de vídeo, ou trazer uma mensagem de efeito, que às vezes é realmente o que vocês querem, que as pessoas que estão assistindo a apresentação de vocês leiam aquela mensagem que está no slide, né? Mas a leitura na íntegra dos textos, pelo orador, pelo apresentador, ela também tem uma questão de desconhecimento do assunto, né? Quando você começa a ler tudo aquilo que está no slide, parece que você não sabe o que está dizendo, né? Ou ainda está despreparado para fazer aquela apresentação. Então, sempre é bom, como eu venho dizendo desde o início aqui, que vocês treinem a apresentação, estudem o material de vocês. Mesmo que vocês vão colocar algumas coisas em slides e que vocês vão se basear nesses slides, né? Vocês precisam ter a compreensão desse material que vocês estão explicando, essa apresentação que vocês estão fazendo para a plateia de vocês, para o público de vocês. Para conseguir com que o público respeite vocês durante a apresentação, é muito importante que o vocabulário de vocês seja adequado. A fala tem que ser uma fala própria, como eu venho dizendo aqui. Vocês não vão se basear em outra apresentação, né, no material de outra pessoa. E quanto mais adequado o vocabulário de vocês, melhor. Falar gírias, por exemplo, para um público de mais idade, vai ser um pouquinho complicado, né? Não adianta eu falar de crush para minha avó de, sei lá, 70, 80 anos, que ela talvez não vai entender o que é isso, ou eu vou ter que explicar, né? Então é interessante que vocês tenham uma linguagem adequada para cada público que vocês estiverem apresentando, tá bom, pessoal? Tem relação, então, com o público que vocês estão fazendo a apresentação de vocês. O público-alvo de vocês é muito importante também na preparação dessa apresentação, assim como as outras questões que a gente já viu, né? A respiração, a articulação, o ritmo da fala, tá? O português, logicamente está diretamente relacionado com a questão da dicção, que a gente já viu aqui, né? Quanto mais vocês articularem a face de vocês, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ser a dicção de vocês, melhor vocês vão conseguir pronunciar as palavras. E o português nada mais é do que a pronúncia
correta das palavras, tá, pessoal? E isso também passa para as pessoas que estão assistindo vocês segurança, né? Passa credibilidade, mostra que vocês conhecem esse assunto e que vocês estão preparados para fazer essa apresentação. Assim como, claro, o volume que vocês falam, né? Vocês já devem ter assistido alguém falando muito baixinho, ou até talvez gritando muito alto em relação ao assunto que está apresentando, né? Querendo passar uma certa segurança, a pessoa às vezes deixa a sua plateia inibida ou ainda mais retraída em relação àquele assunto, né? Então eu preciso ter uma coerência em relação ao assunto que está se tratando, a menos que, claro, seja um momento para um discurso mais efusivo, algo que realmente precise pegar na cabeça das pessoas, enfim, que seja necessário fazer uma fala mais gritante, digamos assim, né? Mas isso não vai acontecer sempre e talvez nem vai acontecer com vocês, tá bom, pessoal? Então tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão do volume, né? E do ritmo também, porque a gente vinha falando aqui nas últimas aulas já em relação a falar muito rápido, né? Claro, se vocês têm o domínio daquilo que vocês estão falando, vocês podem falar um pouco mais rápido, mas é sempre necessário dar aquela respirada, deixar a plateia respirar, para que as pessoas também absorvam aquele conteúdo que vocês estão trazendo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas falar é quase a mesma coisa que escrever, né? Com a diferença de que para escrever a gente tem um tempo de pensar. A fala também a gente precisa ter um tempo de pensar, então a respiração é esse nosso tempo de pensar, tá? E na fala a gente acaba sendo mais coloquial, né? Quando a gente está escrevendo um texto, uma redação, enfim, a gente acaba utilizando às vezes palavras um pouco mais rebuscadas, com algum significado um pouco mais expressivo, enfim. Em relação à fala, a gente é mais coloquial, né? Tem uma fala mais informal e não tão formal como se a gente estivesse fazendo um texto, tá? Na apresentação, a gente estrutura como se fosse uma redação. A fala que a gente vai fazer para a nossa plateia, ela precisa ter um começo, né? Umas boas-vindas, uma apresentação, assim como a gente faz quando a gente vai colocar uma redação no papel, né? A gente introduz o assunto para as pessoas, tá? E depois a gente vai desenvolver essa redação, desenvolver a nossa fala, trazer as nossas ideias e, por final, então, fazer uma conclusão. Deixar talvez as pessoas também interagirem durante a apresentação e no final, muitas vezes se abre para perguntas, né? Então, às vezes até algum assunto que a gente gostaria de trazer, quando tem, por exemplo, um tempo estipulado para aquela fala, a gente deixa para colocar nas perguntas. Eu tenho só 1 hora para falar sobre esse assunto, ou eu tenho meia hora, 15 minutos. Eu falo o essencial e aí eu deixo que as pessoas me questionem propositalmente sobre aquilo que eu quero falar, então, para deixar mais alguma informação, tá? O nervoso, ele nos faz criar algumas artimanhas na fala, ou até alguns probleminhas, podemos chamar assim, né? Ele nos faz trocar letras e palavras, nos faz acrescentar letras e palavras, ou até juntar, tá? Olha só, se vocês estão com o nosso material aberto na tela de vocês aí, deem uma olhada no que a prof escreveu ali. Quantas vezes, né, a mãe não pediu pra gente ir no mercado e disse, vai lá buscar meio quilo de carne, né? Cortou um monte de letrinhas ali. Claro que nesse momento talvez a mãe não estivesse nervosa, né? Mas acabou na coloquialidade, como eu disse pra vocês, cortando letras e palavras, enfim. 1 litro de leite, ou a gente troca letrinhas no meio da palavra, né? Até às vezes aprendeu a falar assim quando criança, enfim, e vai falando errado durante algum tempo até descobrir que não é assim a palavra, né? O travesseiro, por exemplo, ou a fessora, que é a mais comum de nós todos falarmos quando estamos na escola, né? E olha só essa junção que bacana, os olhos, né? Os olhos, tudo junto, tá? E às vezes a gente acaba tendo pessoas que explicam demais também aquele assunto, como se a gente não tivesse compreendido já na primeira explicação, né?
Então é importante você deixar com que a sua plateia questione você em algum momento. Se não entendeu, assim como a gente faz com os professores, né, no colégio. Não entendeu aquele assunto, a gente vai questionar um pouco mais, mas não que precise explicar 2 ou 3 vezes a mesma história, né? Contar 2 ou 3 vezes a mesma história para que a pessoa compreenda de uma forma melhor, tá bom? Essas questões até têm uns nomezinhos meio estranhos, tá, pessoal? A troca de fonemas, de letras ou de sons, ela se chama metaplasma. É a alteração, né, que a gente faz. E ela tem, às vezes, a ver também com a origem da palavra, tá? Muitas palavras do nosso vocabulário são do latim. E quando a gente fala muito rápido, a gente tende a trocar. Por exemplo, a tauba, em vez de tábua, né? Vem do tábula, no latim. A estrela, que a gente nunca fala estrela, né, com o E na frente, que vem de estrela, realmente, do latim com 2 L's, tá? E a redundância, que é o explicar demais, né, tem a ver também com isso, é o nosso pleonasmo, que é quando a gente diz que vai subir para cima, que vai descer para baixo, enfim, tem vários exemplos aqui no nosso material. Então tem que ter um pouquinho de cuidado também com esses nossos vícios de linguagem, como a gente pode dizer, né? Uma pessoa fala, outra vai falando e assim acaba caindo no nosso vocabulário, tá? Outra questão que vocês precisam ter cuidado, já falei antes também aqui, sobre as gírias, né, pessoal? Muito cuidado com as gírias. Tipo assim, tem várias, né? Agora não tá me vindo assim tantas na cabeça, mas vocês sabem que no dia a dia vocês acabam falando com os colegas de vocês muitas gírias. E numa apresentação, às vezes para um professor, para uma banca, né, que vai avaliar vocês em algum trabalho, não é interessante que vocês falem tantas vezes assim essas gírias. Uma outra vez, ok, não vai fazer problema nenhum. Mas ela repetidamente, como muitas pessoas também falam o né, o né, que acabam sendo ganchos do nosso cérebro para dar uma sequência ao assunto, nesse lugar a gente precisa colocar uma respiração, tá, pessoal? Então, vocês precisam cuidar com as gírias, assim como vocês precisam cuidar com a gramática, né? No dia a dia, a gente fala que lindos, que lindos não era o exemplo agora, mas enfim, eu queria usar o que, né? Ques, que a gente usa muito, e o que não tem plural, né, gente? Que coisa mais linda, né? Talvez fosse esse o exemplo que melhor para ser usado nesse momento. Então tem que cuidar, né? Com os plurais, às vezes a gente usa demais, às vezes esquece de colocar as coisas no plural. E enfim, tem muitos exemplos, né, de concordância gramatical que a gente acaba pecando na nossa fala por ela ser mais informal, realmente mais coloquial durante uma apresentação. E como eu disse para vocês já antes, né, tem que ter um cuidado com o público-alvo de vocês. Talvez a gíria seja até legal de falar, se vocês estão apresentando, fazendo uma apresentação para os colegas de vocês, né? Seria legal. E a compreensão seria tranquila. Agora, o contrário, por exemplo, um idoso que vai falar palavras mais difíceis para vocês, né? Ou vocês falando para um público mais idoso em gírias, né? Com muitas gírias, também é problemático. Então tem muito a ver com o público-alvo de vocês. Quando forem montar a apresentação de vocês, muita atenção nisso, no público-alvo que vocês vão, para qual vocês vão fazer essa apresentação. Então sempre importante, como eu já coloquei em vários slides do nosso material aqui, a leitura, a pesquisa e o treinamento, tá, pessoal? É assim que vocês vão conseguir a naturalidade enquanto vocês estiverem fazendo a apresentação de vocês, tá bom? E claro, coloquei também no material aqui o entusiasmo. Precisa fazer uma apresentação com que as pessoas se sintam felizes, né? Claro, nem todas as apresentações serão sobre assuntos felizes. Daqui a pouco vocês vão fazer uma apresentação sobre um assunto que não é tão bacana assim. Mas precisa ter um entusiasmo nessa fala de vocês, tá? Vamos exercitar, então, os nossos exercícios, vocês já conhecem, né?
A respiração profunda 3 vezes. O prof vai repetir uma vez só hoje aqui pra gente acelerar um pouquinho o nosso processo, tá? Mas vocês já sabem, tem que repetir sempre 3 vezes esses exercícios, tá? O alongamento, para nós tirarmos a tensão do nosso corpo aí do dia a dia para fazer a apresentação. Começa com a respiração e depois alonga também a nossa face. Então vamos lá, 3, 2, 1. Segura. Solta, respira de novo aí, dá uma pausa no vídeo e segue respirando, tá? O alongamento, hoje eu vou ensinar uma coisa um pouco diferente para vocês. Tem o nosso alongamento da caneta Bic, que vocês já conhecem, né? Hoje a prof tá com uma outra canetinha aqui, né? A marca não importa, desde que vocês tenham a caneta. Ou com a rolha, como eu já expliquei aqui para quem usa aparelho, se torna mais fácil. E até para quem não usa, quem tem uma rolha aí, essas comuns de vinho, pode utilizar, tá? Mas hoje vocês vão alongar a língua em volta dos dentes para que vocês consigam articular também um pouco mais. E uma coisa importante que eu acho que eu até nem falei aqui é que essas atividades que a prof pede sempre no material ou no vídeo, que vocês façam logo depois desses nossos exercícios, tá? Ou de algum momento em que vocês forem fazer os exercícios, forem fazer a atividade, façam o exercício antes para que vocês realmente sintam a diferença na articulação, tá bom, pessoal? Então, vocês vão passar a língua como se ela estivesse fazendo aí uma limpeza dentária, não é bem essa a função agora, mas para alongar a língua e a articulação toda, né, da face e poder fazer uma apresentação melhor. Vamos lá, então? Faz primeiro para um lado, depois faz para o outro também, tá? Para alongar bem essa questão. Nas outras aulas, a gente fez o cra-cra-cri-cro-cru, né? Vocês lembram? Inclusive utilizando a caneta. Nessa aula, eu quero que vocês respirem e ao soltar a respiração de vocês, vocês pronunciem levemente um M, tá? Como se vocês estivessem meditando mesmo, que é para soltar também essa questão da vibração, né? Da nossa boca, enfim, da nossa região de fala, tá bom? Então vamos lá, inspira e no soltar o Mzinho. Quero que vocês sintam realmente a vibração, tá bom, pessoal? Dicção, vocês já conhecem, né, os nossos exercícios, até tá aqui no material de novo, ó, pra gente repetir. Vamos repetir só uns 2 aqui e depois vocês repetem, desculpa, o restante, tá bom, pessoal? Inspirou, brá, bré, bri, bró, bru, crá, cré, cri, cró, cru. Isso aí, sigam assim, tá bom, pessoal? Nosso exercício seguinte, eu quero que vocês tentem agora, inspirando de uma vez só e tentar falar todas essas palavras sem respirar no meio. Vamos lá? Gualhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubentos, lubunos, lompados, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corimbos, cornetos, boicalvos, borralhos, chumbados, chitados. Conseguiram aí também? Se não conseguiram, tentem novamente. São palavras que têm bastante perda de ar aí no meio, né? Até para dificultar um pouquinho, tá, pessoal? Agora um trava-línguas para nós seguirmos os nossos exercícios. Vamos lá? Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, nem ornitorrinco com ornitologista, muito menos ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco é ornitorrinco, ornitologista é ornitologista e otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Conseguiram? Viu que até a prof se errou ali no começo, né? Trava-línguas é isso mesmo. Repitam aí quantas vezes vocês quiserem esses exercícios, é importante para vocês irem pegando essa questão do alongamento da articulação, né? Para melhorar a fala de vocês. E claro, tem que ter a nossa atividade, né? Gostaria muito que vocês pegassem aí um texto, pode ser de revista, de jornal, um texto de algum livro que vocês gostem,
e que vocês façam uma atividade de ler só as vogais dessas palavras, tá? Ou pode ser uma frase, algumas frases, enfim, logicamente não precisa ler um texto muito longo, mas só para vocês também fazerem uma atividade um pouco diferente em relação ao oratório. E depois, quero que vocês peguem uma notícia, como eu disse, de revista, de jornal, pode ser a mesma que vocês vão utilizar na primeira atividade ou uma outra, e aí vocês leiam essa notícia. Podem fazer anotações, podem fazer em tópicos, da maneira como vocês acharem melhor. E me contem essa notícia, pode ser num áudio, pode ser num vídeo, pode ser em texto, como vocês acharem melhor. Me contem, ó, prof, eu peguei uma notícia, não precisa ser atual, tá? Do jornal tal, do dia tal, que falava sobre isso, tá bom? Só essa atividade. Então tá, até a nossa próxima aula. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.